Olá a todos, saudações arcanas, saudações fraternais aos filhos de Sofia, descendentes da sabedoria das eras. Nós aqui no Sabedoria Arcana temos mais uma vez a alegria e, sem dúvida alguma, a satisfação de poder discutir temas que não são tão propalados pelo grande público, especialmente por aqueles que nutrem a vã ilusão de que, ao ler ou ver um podcast, irão se converter no personagem que não existe, a saber, Harry Potter. Portanto, hoje vamos tratar de um livro que já o nosso convidado, Rafael Weinstock, já ele fala um pouquinho a respeito dele, para quem está chegando hoje. Em outros momentos ele já participou, né? Mas para quem está chegando hoje, sabe um pouquinho quem ele é, o trabalho que ele desenvolve. Ele é alguém que tem um conhecimento profundo e que nós vamos tentar explorar esse conhecimento. E aqui, nesse momento, estamos eu, que vocês já conhecem, né? Eu sou o Pablo Bispo dos Santos, e o Rafael. Em algum momento é possível que o nosso co-host, né? Nosso companheiro aqui do Projeto Sabedoria Arcana, o Adílio Jorge, chegue e nos abrilhante com a sua presença também. Então, Rafael, feitas essas primeiras apresentações, o nome do Sabedoria Arcana, mais uma vez eu o saúdo, porque a sua presença é uma presença muito bem-vinda e, ao mesmo tempo, enriquecedora para nosso público. Alguns vídeos seus têm sido muito elogiados e eu não poderia deixar de mencionar isso. Não que isso vá mexer com o ego, mas é um marcador de que talvez a gente esteja num caminho bacana, né? Um caminho certo. Dito isso, eu vou pedir que você, muito rapidamente, se apresente, e acho que a gente pode começar a falar sobre a obra Zanoni, né? Começando mesmo pelo livro em si, né? A criação do livro, a composição do livro, o autor, etc. Rafael, a palavra está contigo. Legal. Bem, sempre muito bom estar aqui no Projeto Sabedoria Arcana, com o Pablo, com o Adílio. São temas maravilhosos, né, que todos nós gostamos e que nos elevam, né? Então, é um trabalho muito dignificante, né, para todos nós. Esse nosso livro de hoje, né, o Zanoni, é um livro realmente maravilhoso. Ele tem essa característica de ser um romance, não é? Então ele aparece para nós como um filme, o que seria hoje a nossa arte, que nos mostra a questão da mídia, não é? Uma história sendo contada. Sempre quando a gente tem uma história sendo contada, o ensinamento muitas vezes passa de uma forma mais fácil, mais interessante, e fica na nossa memória de uma outra perspectiva, não é? É o poder da parábola. Então, acho que muito do que a gente vai debater hoje tem a ver com uma parábola especial, uma história especial, não é? Sim, o meu nome é Rafael Weinstock, não é? E eu estudo justamente o ocultismo é esse caminho tão querido e escolhido. E o Zanoni, ele, é claro, ele está no centro das atenções do ocultismo, né? Uma forma interessante que a gente pode contextualizar esse assunto, o próprio autor, o Boer Lytton, não é falar de uma referência, ele que vem por um outro grande ocultista do século XIX. Aliás, o Lytton viveu no século XIX, não é? Mas justamente através do Eliphas Levi, no Dogma e Ritual da Alta Magia, no capítulo 13 do Dogma, não é? Capítulo que se chama Necromancia, ou seja, a evocação dos mortos. O Eliphas vai fazer uma referência ao Boer Lytton. De forma muito curiosa, ele não coloca o nome por extenso do Boer Lytton, mas ele coloca ali abreviado, BL.
não é? Justamente para não revelar o nome, vamos dizer assim, dos iniciados, dos adeptos. É uma preocupação importante, não, tendo em vista justamente essa necessidade de que, em alguns momentos, o ocultismo mostra ocultando e oculta mostrando, não é isso? Então, eu penso um pouco nessa pegada. Se você me permite uma observação, Rafael, o Zanoni, até onde me parece, né, é um livro que está surgindo dentro desse caldo cultural, né, dentro dessa influência aí do ocultismo do século XIX, começo do século XX, etc. E aí vou te fazer uma provocação, né? Tem ali dentro, por acaso, alguma influência de alguma linha esotérica mais forte? Você consegue perceber alguma coisa assim? Não, com certeza, com certeza. Essa ideia, certamente, da Rosa Cruz, né, como um grande movimento, e um movimento, vamos colocar, místico-cristão. Se a gente pode falar que a Cabala, por exemplo, é a mística hebraica, a gente poderia dizer que a Rosa Cruz é a mística cristã, não é? Ou traduz esse sentido de mística cristã, e certamente o Zanoni e o Lytton estão dentro dessa onda muito forte, muito importante. O Lytton, talvez, ele pense a Rosa Cruz num sentido mais amplo e menos específico enquanto organizações. E ele identifica uma espécie de linha espiritual maior, que a gente pode chamar de linha espiritual ocidental, com grande justiça, né? E o próprio Zanoni vai narrar boa parte dessa linha, vai falar muitos desses personagens, vai falar muito sobre a antiguidade, essa referência a Platão, principalmente, mas também aos pitagóricos, aos órficos. Quer dizer, são temas muito presentes ali no Zanoni, e claramente o Lytton está dizendo que são as raízes da Rosa Cruz. Não é? A Rosa Cruz como uma grande árvore, não é? Que se enraiza justamente ali no pitagorismo, no orfismo, no Platão, no Sócrates. E isso é muito interessante quando ele traz essa filiação platônica, porque ele joga o tema, né, do Zanoni para algo muito mais profundo, quando ele traz exatamente trechos mesmo da filosofia platônica. Agora, justamente, é muito interessante a citação do Lévy, não é? Sobre o Lytton, com essa abreviação, não é? Essa questão do oculto, e ao mesmo tempo revelar um pouco e ocultar um pouco, não é? É interessante o que o Eliphas descreve. O Eliphas descreve uma viagem à Inglaterra, né? O Lytton viveu ali na Inglaterra, não é? E justamente ele vai se encontrar com os ocultistas ingleses. E nesse encontro se diz que uma amiga do Boer Lytton, conversando ali com o Lévy, achou interessante ali algumas coisas e comentou com uma outra pessoa, uma outra mulher, que vai querer fazer uma proposta ao Lévy de se fazer um ritual, não é? Um ritual especial, onde se evocaria justamente o grande Apolônio de Tiana, que, aliás, é citado no Zanoni. Não é? Sim. Aliás, é citado, não é? Logo no começo, né, do Zanoni, logo no comecinho. Sim. Posso, então, aproveitar que você mencionou Apolônio de Tiana e te fazer uma outra provocação? Claro. Então, dentro dessas citações e dentro do livro, eu tenho uma impressão, mas aí, como você é o convidado, eu vou ouvir, né? Vamos ouvi-lo a respeito. A menção que é feita e a maneira como ele é apresentado me deu uma determinada impressão, como eu disse. Tá? E eu quero te perguntar o seguinte. Lá no Zanoni, quando o Apolônio de Tiana é mencionado,
você consegue ver algum tipo de menção a um certo gnosticismo, por um lado, e por outro, aí que vem uma outra provocação, o que seria uma espécie de uma coisa proto-embrionária do que posteriormente seria retomado por movimentos telemitas? Entendi. Não, com certeza há esse elemento gnóstico, não é? Certamente, principalmente se tratando de um pensador como Lytton, dentro desse contexto cristão, né? De uma mística cristã. Isso se destaca muito fortemente no Lytton. Embora o Lytton fale nomes como Cabala, como outras vertentes ocidentais, ele claramente se filia a uma reflexão cristã, não é? Então, essa questão gnóstica certamente faz parte das suas reflexões, e uma versão também alternativa, não é? O gnosticismo não deixa de ser uma alternativa a uma linha mais oficial do cristianismo, não é? Uma raiz com características mais ocultas, né, vamos dizer assim, pensando o próprio cristianismo. Então, inevitavelmente ele vai flertar com esse conteúdo, né? A questão na própria Inglaterra, que vai vir depois do Lytton, da Golden Dawn e outros movimentos, não é? E outros ocultistas que vêm depois do Lytton, certamente vão beber no Lytton, né? De alguma forma, todos vão beber nessa fonte do Lytton. O Lytton, ele é um escritor muito intenso, ele deixa uma obra muito extensa, realmente, não só uma obra ocultista, uma obra como se fossem filmes. Como ele escrevia muitas novelas, e ele foi muito famoso na época dele, nesse sentido dessa escrita, a gente pode pensar ele, no momento presente, como um cineasta, não é? Na época não tinha o cinema, não é? Então eram as novelas que encantavam ali as pessoas, né? Então, realmente, ele tem uma presença muito forte com o público da época. E da mesma forma que ele influenciou a literatura da época, não é? Ele acaba sendo um grande influenciador também do pensamento ocultista, não só de sua época, como da época que vem Sim. logo depois dele. É verdade. Realmente ele tem ele emana, né, uma presença muito forte, e ele tem essa característica muito própria do próprio Eliphas Levi e de outros pensadores parecidos, que é um poder de uma reflexão que emana de si mesmo, né? E uma independência em relação aos movimentos de sua época. Isso confere àquele pensador essa originalidade ou essa capacidade de ir além, não é? Então, o Zanoni, eu entendo que, sobretudo, ele é isso. Ele pretende ir além, né? Ele pretende transpor limites e propor reflexões, e certamente essas reflexões têm a ver com uma mística cristã propriamente, que dialoga muito intensamente com o platonismo. Mas, por outro lado, no que você tinha perguntado, claro, todos esses ocultistas ingleses, né, que vêm depois dele, vão ser fortemente afetados, não é, pelo Zanoni, não há dúvida alguma, né, não há dúvida alguma. Mas é curioso, né, porque, por exemplo, uma determinada organização, Rosa Cruz, que existia ali na época do Lytton, vai elegê-lo como seu líder, não é? Ou como, não sei se líder seria a palavra, mas como ocupando um cargo especial, uma coisa assim. E quando o Lytton não participou exatamente dessa eleição, né? Quando ele sabe disso, ele fica surpreso e fala, não, mas eu não sabia, não fui consultado sobre isso. E ele fala de uma forma muito específica sobre a ideia
de ser um Rosa Cruz, não é? Ele fala, poucas pessoas que eu conheci, quando eu falei alguma coisa mais específica que eu conheço sobre a Rosa Cruz, no caso ele falando, né, não souberam me responder adequadamente. Não é? Então, ele mesmo delimita um campo muito restrito, não é? Mas, ao mesmo tempo, a gente entende claramente que ele inspirou uma infinidade de pessoas, ele fez essas pessoas sonharem, de fato. Né? E faz até hoje, né? Faz até hoje as pessoas sonharem. Né? Quando você fala em sonho, Rafael, aí eu quero acrescentar, e aí vou falar de uma impressão que eu tive e quero ouvir você a respeito. Claro. O livro, ele tem, e eu não vou nem chamar de pano de fundo, vou chamar de estrutura. Sim. Tá? Ele tem um apelo muito sensorial e um apelo para o que o velho Bachelard chamaria de uma espécie de imaginação imaterial. E, em certos momentos, tem um apelo fortemente onírico. Sim. Eu vejo assim. Sim. Em alguns momentos, por exemplo, a história lá, não vou contar, senão o pessoal não lê, mas só para dar um exemplo, né? Aquela parte lá do Guardião do Umbral, ponto. Né? Tem um apelo onírico ali. A minha pergunta nesse sentido, de acordo com o que você conhece, que você leu, a sua experiência com a temática, você pensa que essa estrutura narrativa puxada para um campo onírico tem alguma finalidade esotérica ou é mero efeito estilístico? Isso é muito, muito interessante, porque isso fala muito sobre o Lytton, isso fala muito sobre espiritualidade, isso fala muito sobre narrativas, é algo excelente, né? Excelente mesmo. Um primeiro ponto interessante, essa frase, o morador do umbral, que é um subtítulo, né, de um capítulo. Aliás, você desculpa que eu dei mole, falei Guardião do Umbral, esqueçam que vocês ouviram Guardião, gente, morador. Ato falho. É muito interessante porque o Lytton ele tem algumas frases que ficaram muito famosas em inglês, e não só em inglês, não é? E uma das frases é essa, o Guardião do Umbral. Talvez em português não tenha um impacto, mas parece que em inglês ficou um impacto forte. Por exemplo, uma outra frase que está aí sim, talvez mundialmente conhecida, é a que ele fala numa outra obra, eu não li essa obra, né, que é a pena é mais forte do que a espada. É veras. Não é? Então, quer dizer, ele tem a literatura dele teve um impacto, uma propagação muito forte, né? Sim. Mas aí, justamente, voltando à sua colocação, uma coisa interessante é pensar o início da vida do Lytton, né? Ele perde o pai muito jovem, com 4 anos de idade, e ele é uma criança muito introspectiva, justamente mergulhado nesse mundo de imaginações, nesse mundo interior, não é? O que é muito apropriado para um futuro espiritualista, né? Para um futuro sim. Então ele já estava nesse universo onírico, não é? E também é muito próprio do escritor, que está nadando nessas ideias, não é, internas, e ele começa também a escrever muito cedo, não é? Então, realmente, eu acho que essa característica onírica tem muito a ver com o próprio temperamento do Lytton mesmo. Ele e um temperamento que mergulha dentro de si. Se reporta essa característica ao Lytton de momentos de profunda solidão, ou de busca da solidão, e onde ele fazia esse mergulho, não é, dentro de si mesmo. Tanto na infância quanto ao longo de toda a vida. Não é? Então, isso também nos ajuda a ver um pouco o homem, não é? O temperamento. Não é? Por outro lado, não há dúvida que um dos temas centrais do livro, ou um dos temas que o Lytton usa como meio para o seu discurso é a arte. Quer dizer, ele vai falar ao longo de todo o Zanoni
sobre arte, seja no sentido musical, seja no sentido da ópera, seja no sentido da própria literatura, ou seja no sentido da pintura, não é? Então, vamos colocar assim, o Lytton, como um crítico de arte, ele vai se fazer presente ali o tempo todo, e isso traz muito desse tom, obviamente, artístico e, portanto, onírico. Não é? Isso é uma característica absolutamente poderosa. Não é? Isso. Posso fazer só um comentário grande e você retomar? Claro. Comentário que marca um comentário de momento, ok? Ok. Hoje nós estamos no fim de fevereiro de 2025. Não vou dizer exatamente o dia para as senhoras e senhores, né, porque vocês verão o vídeo posteriormente. Nesse momento, nós temos no céu um estélio em peixes. Né? Olha! Nós temos um estélio em peixes. Para quem gosta de astrologia, tem uma ideia do que isso significa. E nós estamos falando da dimensão onírica de um livro escrito por alguém com forte contato com essas realidades artísticas e também espirituais. Por que eu estou falando isso, Rafael? Porque acabei de mencionar um elemento macro, do macrocosmo, que é objeto de estudo da astrologia e da astronomia. Adílio que me corrija se eu estiver errado. Não? Mas percebamos, ok. E aí eu quero te colocar uma questão dentro disso que você está falando aí, da relação entre a arte como campo maior e a arte, desde um ponto de vista onírico, como estrutura do livro Zanoni. Vou compartilhar com você uma impressão também, que é um pano de fundo, e você me fala o que você acha. De certo modo, me parece que o tempo inteiro a narrativa oscila entre o micro e o macro, denotando um certo hermetismo por detrás, nasce na primeira lei hermética, a saber, para quem nunca leu, e aí quem quiser vai estudar lá o Kybalion, vai fazer outra coisa, não tem problema, a gente sugere, mas assim como é em cima, é embaixo, assim como é no micro, é no macro. Eu percebi isso. E aí, se você percebeu ou não percebeu, queremos ouvir sua opinião, e se você puder exemplificar com algum pedacinho, alguma coisa que lembre do livro, acho que nosso público ficaria interessado nesse sentido. Não, claro, com certeza, com certeza. A dualidade dos contrários, esse tema, não é, que faz a oposição de extremos se encontrarem num caminho que busca um certo equilíbrio, não é? Talvez o grande tema, vamos dizer assim, do ocultismo no sentido humano, ou talvez o grande desafio do ser humano, como muitas vezes se coloca. Se no templo você tem as duas colunas como símbolos máximos, não é? O caminho do iniciado é passar entre as colunas e equilibrar, né, os extremos que estão ali representados por essas duas colunas. Justamente no livro, o Lytton vai trazer infindáveis situações onde a gente vai perceber esses contrários. E vai perceber não só os contrários, como o drama humano na busca de equilibrar esses contrários. Uma pista interessante que a gente pode colocar, sem quebrar o encanto da história, não é? São os dois personagens, o Zanoni, que é o personagem principal, e o Mesnur. Não é? O Zanoni e o Mesnur, ambos são alquimistas, são Rosa-Cruzes, no sentido mais idealizado possível, não é? Poderíamos dizer que são modelos de iluminação. Só que o Zanoni ele traz essa questão mais criativa, artística, poética, enquanto o Mesnur traz essa questão científica, determinada, lei e ordem. Não é? Então, ali entre o Zanoni e o Mesnur, fica essa dinâmica dos contrários e da busca de um equilíbrio, de um ponto intermediário. Agora, é claro que o Zanoni e o interesse do Lytton é trazer sempre
essa doutrina maior, ou a relação, ou pelo menos a ideia de uma espécie de doutrina original, antiga, que se perde ali na noite do tempo, não é? E essa doutrina certamente fala de um ponto de vista do grande, né? da ordenação Sim. do universo. E, por outro lado, da relação de cada personagem, não é? Com essa ideia maior. Não é? É interessante a gente colocar um ponto nesse questionamento que você trouxe, que é o seguinte: no livro se citam muitos personagens reais, né, históricos, do século XVIII. A história do livro se passa no século XVIII. A gente pode tratar o livro, em parte, como um romance histórico, né, que tenta recriar certos episódios históricos, que traz episódios históricos que, de fato, portanto, existiram, né, e personagens que existiram, e os mistura com ficção, não é? Mas muitos desses personagens, ou a maior parte desses personagens que ele cita, são o que o ocultista considera os seus grandes heróis, não é? Que são aqueles que estão talvez mais próximos de uma iluminação, como o Cagliostro. Não é? O Cagliostro está constantemente sendo citado ali. Só que o que acontece com o Cagliostro? Há uma ambiguidade em relação à sociedade da própria época na qual o Cagliostro viveu. Parte da sociedade olhava o Cagliostro e dizia: é um farsante, é um homem terrível. E outra parte dizia: é um ser extraordinário, é um indivíduo que cura, é um indivíduo que espalha ensinamentos puros. E exatamente como é que eu entendo isso? Exatamente o Cagliostro simboliza, né, ele é a realização de um ideal superior. Não é? Ele é a realização de um ideal de espiritualidade máxima. Então seria justamente essa doutrina no macro, essa doutrina cósmica, não é? Encarnada em um indivíduo, não é? Realizada em uma pessoa, não é? Então o Cagliostro, ele traz ele catalisa essas esperanças de muitos, mas que na época e também hoje, em função de um materialismo muito forte, é claro, a maior parte da sociedade o condenava, colocando adjetivos muito pesados no sentido do farsante, não é? Então, o livro traz essa ambiguidade para a gente, não é? Ele mostra isso, revela isso para a gente, não é? E que, se você me permite observar, essa ambiguidade... Bem, Rafael, talvez você saiba, boa parte das pessoas sabem, né? Eu lido com tarô há um tempo, né? Há algum tempo. Vão aí chegar a 30 anos aí de estrada, errado ou certo, algumas coisas a gente aprende, né? Claro. Eu olho essa ambiguidade e eu vejo ali o personagem, né, o arcano 1, o mago, na medida em que o mago é ao mesmo tempo o senhor dos 4 elementos que estão ali dispostos, né? É alguém que domina o que vai fazer, mas é também o mágico que tira o coelho da cartola com o fundo falso, né? É também um sujeito que se coloca uma capa dourada e diz: eu posso mudar sua vida, ligue já para mim. Ambos estão no arquétipo. Mas, se você me permite uma observação, dentro dessa dualidade, uma coisa me chamou muito a atenção, pelo menos, que eu concordo plenamente com o que você falou quanto a essa questão da dualidade. A mestria, seja para iludir, seja para demonstrar poder e conhecimento, fica muito, muito evidente nessa personagem do Cagliostro, né? E aí, a provocação que vem a partir disso é:
não estaria dentro do livro e nessa narrativa onírica sendo colocada a ideia de que não há possibilidade de uma visão unívoca e que o mesmo fenômeno a alguns irá aparecer como farsa e a outros como realidade concreta, e que talvez, cogitando pensar no misticismo, certos dogmatismos presentes em religiões e ordens iniciáticas não devessem ser olhados com alguma atenção e cuidado? O que você acha disso? Não, perfeitamente, perfeitamente. A problemática está ligada a quem olha, não é? A quem percebe o fenômeno, né? E a condição justamente de quem olha. O Bachelard é muito interessante, né? Às vezes, quando você cita o Bachelard, e o Bachelard tem essa ideia que tem a ver com essa condição do observador. Não é? Quer dizer, o obstáculo ao aprendizado está em quem está procurando esse aprendizado. Quer dizer, e o papel do educador tem a ver com perceber isso e ajudar esse aluno a superar esse obstáculo. Tem a ver com obstáculo epistemológico. Exatamente, o famoso obstáculo epistemológico. Mas é exatamente esse conjunto de crenças que cada um leva já consigo, não é? E deforma a realidade, deforma a forma como a gente vê a realidade. Não é? Sim. Então, realmente, para uma pessoa, olhando o Cagliostro, ele só pode ver um farsante. Para uma outra pessoa, olhando o Cagliostro, ele só pode ver um santo, não é um iluminado. Mas porque justamente cada um tem uma condição diferente, não é? E realmente, aí a gente pode trazer como uma chave interessante de leitura o dizer bíblico lá dos evangelhos, do não dar pérola aos porcos. Sim. Não é? Justamente nesse sentido, se você der algo para uma pessoa que não tem a capacidade de compreender, ela não terá uso disso. Não é? Como é que ela vai usar? Ainda fica com raiva, às vezes. Também, esse é o problema maior. Esse é o problema. E uma coisa que eu também gosto de colocar, imagina que a gente recebesse um livro que contivesse toda a sabedoria, todas as respostas que a gente deseja, mas que esse livro viesse numa língua que a gente não sabe ler. Não é? Aí a gente ia ficar numa angústia, não é? E não ia adiantar, não é? E no fundo, o que o Lytton está dizendo, o que o Zanoni está dizendo, o que o Cagliostro está dizendo, é exatamente algo nesse sentido. Só que eles não estão dizendo simplesmente, olha, a realidade em torno de vocês, seres humanos, é esse livro especial com todas as respostas. Eles não estão dizendo apenas você não sabe ler nesse livro. Eles estão dizendo, olha, existe uma forma de você aprender a ler, não é? Que é a seguinte, não é? Assim que você perceber a importância, não é, de se ordenar internamente, se organizar internamente, não é, de se observar e se organizar internamente, você vai naturalmente aprender essa linguagem. Esse é o segredo, vamos dizer assim, do qual eles estão falando. É um jogo que tem a ver com os defeitos e as qualidades humanas, mas, sobretudo, com o ser humano aprendendo, não é, a partir da sua própria experiência, em função dos defeitos e das qualidades. Não é? Então, quer dizer, esse aprendizado que o indivíduo vai extraindo da sua vivência, sim, é o que deveria se tornar esse dicionário para ler, né, nessa realidade essas maravilhas da criação. Não é? Claro. Sim, sim. Então, eu entendo que a proposta de um Cagliostro não é libertadora, ou a proposta de um Lytton é libertadora, exatamente porque ele está indicando esse caminho, não é? Como aquilo que vai te permitir dar o salto. Agora, uma coisa interessante, né, que você tinha colocado ali desse momento com o signo de peixes
e da coisa do onírico, né, e tal. É interessante que a gente pode falar um aspecto do livro sem comprometer a história, né, quer dizer, sem perder o mistério ali para a pessoa que queira ler o Zanoni, que, aliás, recomendo imensamente. E justamente no começo você tem uma forma bastante misteriosa com a qual o Lytton inicia, né, o seu livro, falando justamente sobre um jovem e um homem mais velho. Esse jovem, ele busca esse conhecimento ocultista, esse conhecimento Rosa Cruz, sobretudo, e esse mais velho seria um Rosa Cruz misterioso que vai ajudar esse jovem a entender um pouco melhor, né, a própria busca, o próprio desejo, né, que ele tem. E nessa relação entre esse jovem buscador e o homem mais velho, como seu orientador ali, surgem uma série de diálogos, e nesses diálogos vai surgir um tema justamente do Platão, não é? E o Lytton vai, através da boca desse Rosa Cruz mais velho, né, colocar um trecho da filosofia platônica, que é exatamente essa ideia das 4 loucuras, ou das 4 manias, não é? Que nos leva radicalmente para esse campo onírico, efetivamente. Sim. Não é? E essa questão das manias, para quem não conhece, né, das 4 manias, vem de um diálogo específico do Platão chamado Fedro. Não é? Algumas pessoas já vi confundirem um diálogo chamado Fédon e esse diálogo chamado Fedro. E se você me permite uma parte, até eu coloquei isso no podcast sobre Platão, o Fedro é tão potente quanto ao mesmo tempo subestimado por boa parte das pessoas. Por exemplo, a noção tão cara hoje, a boa parte dos que assim se dizem, pelo menos, né, a elite acadêmica do mundo, Sim. que é a dialética, ela é enunciada de forma tão simples no Fedro, e aí o pessoal que lê, vai ler a lei, que tem uma parte que ele está anunciando, os 2 caminhos, né, de conhecimento, de enfrentamento dos contrários, etc. E aí, dentro dessa temática do Fedro, né, do Fedro, como você está mencionando, tem um platonismo muito forte, me parece, né, na obra de fundo, e que vai dialogar com outro clássico da filosofia, e aí me parece que se você me permite a observação, um mote importante do autor, que ele vai na direção contrária do Aristóteles, quando Aristóteles, lá na Arte Retórica, enuncia os 4 discursos como 4 elementos ordenadores do pensamento. E aí nós temos as 4 manias, né? Então, eu acho interessante pensar na maneira como ele vai trabalhar essas 2 coisas, até pelo fato, aí vou falar rapidinho para dar para você arrebentar aí, muitas das construções dogmáticas do Ocidente têm matriz neo-aristotélica. Veja, não é de forma nenhum juízo de valor, mas dizendo, exemplo, a Igreja Romana, né, que o diga, a matriz neo-aristotélica, né, e várias outras. E aí vem o Zanoni se referindo às 4 manias, né? Deixando os aristotélicos ali. Se eu tivesse cabelo, meu cabelo estaria em pé a essa hora. E aí, o que você acha disso, rapaz? Não, muito, muito bem colocado, né? Muito bem colocado. Porque a gente tem essa divisão mesmo entre uma corrente platônica e uma corrente aristotélica. Muito claramente na própria história do desenvolvimento do Ocidente. Não é? Essa corrente platônica e neoplatônica, né, seria mesmo esse espiritualismo que vai se desenvolvendo aos poucos, vai se transformar no cristianismo, vai se transformar em todas essas correntes ocultistas, como a gente chama hoje, o hermetismo, tudo isso se adequa e se conecta ao platonismo propriamente, se inspira no platonismo, né? O próprio Corpus Hermeticum,
escrito sob a forma de diálogo, remonta a Platão, certamente, os temas, a própria forma. Não é? Então, não há dúvida que essa corrente platônica é uma corrente de transcendência, de superação da condição do ser humano no sentido convencional. Não é? Enquanto, por outro lado, essa corrente aristotélica já é a corrente que se apega ao objeto, né? O objeto concreto, e quer dissecar o objeto, abrir o objeto, classificar o objeto. Né? E aí vira o modelo, vamos dizer assim, de ciência, simplificadamente falando, né? Mais grosseiro ou mais materialista. Não é? Então, não há dúvida que essa é uma dicotomia da nossa sociedade, inevitável, não é? E muito forte, muito presente. E o Zanoni, e naturalmente o Lytton, é um representante, é um pensador representante dessa linhagem platônica que quer transcender, quer ultrapassar, não é? E quer sacudir as estruturas, certamente. Não é? Enquanto talvez uma ideia mais aristotélica é uma ideia mais estabilizada e agarrada, não é, a matéria. O Lytton ali, como um bom platônico, está querendo sacudir e liberar conteúdo. E sacode. Exatamente, e sacode. Né? Sacode mesmo. E esse trecho do Platão das Loucuras, certamente é isso, né? E se encontra dentro de tudo que a gente está falando, com essa ideia que se reverberou nos evangelhos. Aí a gente vê como são ensinamentos perenes, imortais, que vão ganhando novas roupagens, né? Quer dizer, Platão colocou a questão da loucura, mas os evangelhos absorveram, não é? E propagaram. As palavras da cruz são loucura para os que devem perecer. Não, exato. E a ideia, né? Como é que é? A loucura de Deus é maior do que a razão dos homens. Sim, isso mesmo. Quer dizer, é uma revolução, não é? Dizendo, olha, existe algo para além da razão, não é? E o outro é dizendo, não, mas eu quero ficar na razão, né? Quero ficar aqui parado, né? E essa é a intenção, né? Certamente ali no Fedro. Aliás, ele fala essa frase em outros termos, não é? Ele vai falar naturalmente dos deuses, é dizer, a loucura dos deuses é maior do que a razão dos homens, né? Ele vai falar essa frase ali no Fedro. Esse ponto do Fedrão é um ponto central do diálogo, não é? Muito importante. Aliás, recomendo também a leitura do Fedro. Quem gostar do Zanoni vai gostar do Fedro, certamente. E quem gostar do Zanoni vai encontrar toda uma profundidade que o Fedro pode dar ao próprio Zanoni, né? Abrindo ali perspectivas. E exatamente, é curioso, né? Eu até anotei alguns dias atrás, é um tema que me fascina, eu já tinha visto há muitos anos, mas eu não tinha parado para fazer algo mais exato, né? Algo mais preciso. O Platão, ele vai citar as seguintes manias, não é? Na seguinte ordem, não é? Ele vai dizer a mania profética, com a qual ele começa, e aí ele vai falar dos oráculos, não é? O oráculo de Delfos, o oráculo de Dódona, e coisas do tipo, a Sibila, não é? E esse tipo de coisa. Beleza. Depois ele vai tocar na teurgia e na mística, como justamente a iniciação nos mistérios. Depois ele vai ainda entrar na poesia e vai falar das musas. E, por último, ele fala do amor. Em todos esses 4 pontos, o Platão vai dizer, por exemplo, que esse contexto profético ele exalta o ser humano, principalmente o profeta, a profetisa, no caso,
né, as sacerdotisas lá dos oráculos, Sim, eram as elevadas. pitonisas, esse negócio todo. Exatamente. Justamente nesse negócio da pitonisa, que se conecta com Pitágoras, não é? Quer dizer, pitonisa, né, e Pitágoras, e a Piston, né, que habitava lá a caverna do oráculo e tal, a cobra, a serpente. A serpente mítica, etc. Exatamente, que é essa força misteriosa, né, espiritual e tal. Mas aí, justamente, a Pictia era exaltada a esse nível mais alto e se encontrava, então, com essas forças divinas. Então, esse é o sentido também da própria mística e teurgia que ele fala, que vai exaltar o indivíduo quando é iniciado a se encontrar com o sagrado. Da mesma forma, a arte, simbolizada pela poesia, vai fazer os artistas se encontrarem com as musas, que são esses seres também ligados a uma espiritualidade maior. E o amor, claro, vai ser a apoteose disso tudo, não é? Numa conexão plena com o divino. Não é? Agora, é curioso, o Lytton ele vai citar as mesmas 4 manias, só que ele muda a ordem. Não é? Ele coloca numa outra ordem. E eu reparei que a ordem que o Lytton usa é uma ordem temática no próprio Zanoni, né? E acaba sendo uma chave de leitura, não só pensando a ordem dos assuntos que vão aparecendo no livro, como pensando também os vários capítulos. Né? Mesmo um capítulo em particular, se você pegar essa ideia das 4 manias e o que elas significam, elas vão servir de chave de leitura, não é? E de interpretação, de compreensão. Então, é fascinante, né? O Lytton, exatamente, o Lytton ele coloca a seguinte ordem, né? Ele coloca o que seria a loucura musical, não é? Ou artística, depois a loucura mística, teúrgica, a terceira ele coloca a profética e a quarta o amor, não é? Acho incrível ele colocar o amor dentro disso, sabia? É interessante, né? Muito, muito interessante. É interessante, né? É interessante. E é curioso também, a gente não pode deixar de citar que no Fedro, depois que se citam as 4 loucuras, o Platão vai mergulhar num discurso muito profundo, que inclusive é um discurso que vai falar sobre a imortalidade da alma. Inclusive, ele vai tocar no tema da reencarnação, da transmigração das almas, não é? Num mito belíssimo, que é esse mito da carruagem alada, não é? Como um símbolo da alma e tal. Sim. Mas, justamente, o Lytton usa, então, esse tema como a grande introdução do Zanoni. Não é? E, realmente, sem tirar também o mistério da história, né, para quem possa ler o livro, o início, a abertura, né, do livro, a gente vai ter toda uma narrativa fortemente ligada à música, fortemente ligada à ópera e à arte enquanto pintura. Então, toda uma abertura do Zanoni vai ter mesmo a ver com esse tema artístico. Não é? Isso não está tão vamos dizer assim, compartimentado. Olha, na página tal ele para, não é? Mas realmente, no ritmo do livro, em algum momento o tema da arte vai diminuir e o tema da iniciação mística vai aparecer. Não é? A arte vai continuar, mas o tema da iniciação mística vai ser mais forte nesse momento. E assim, sucessivamente. Isso por si só já traz para a gente algo extraordinário. Né? Quer dizer, o Lytton ele trouxe algo, como você colocou também, do Fedro ser subestimado, não é? A importância do Fedro ser subestimada. Né? Ele trouxe algo do cerne da metafísica platônica como base e como chave para a história que ele criou. Sim. Me parece que
eu diria, não vou dizer nem roupagem, né? Eu diria essa estrutura metafísica que é estabelecida ao longo de toda a obra, e sob a forma de romance, né, de maneira a não fazer um tratado de metafísica ali, ela revela, pelo menos a mim, né, quando eu li eu tive uma impressão, ela revela, primeiro, o resgate da importância da dimensão onírica, igual a gente estava falando. Sim. Segundo, o resgate de certas dimensões místicas e não mais míticas que andavam perdidas lá no século XIX, no meio do cientificismo, né? Andavam meio perdido, o pessoal meio esquecido e tal. Terceiro, aí eu quero... Aí é polêmico, tá? Vê se você vai concordar comigo. Eu senti, em algum momento da obra, que havia um diálogo, mas um diálogo como alguém que está dando uma alfinetada em certo tipo de racionalização espiritual muito caro, por exemplo, ao movimento espírita nascente na França do século XIX. Não sei se você vê dessa maneira, mas eu queria te ouvir a respeito, porque eu tive essa sensação. Entendi. Não, com certeza, ele está indo no sentido contrário a uma racionalização. Isso é indubitável, é inquestionável, não é? Ele não é contra a razão, ele é contra uma utilização talvez superficial da razão ou uma utilização totalitária ou totalitarista, né, da razão. Não é? Certo. Ele está propondo mesmo esse diálogo, não é? Como a gente colocou antes, essa dualidade entre o Zanoni e o Mesnur, não é? O Zanoni simbolizando esse algo mais artístico, criativo, filosófico, e o Mesnur esse algo mais matemático, estruturado, sim. Racional. Sem dúvida. Não é? E ao longo do livro ele vai colocando o que seriam certas vantagens no lado do Zanoni e certas vantagens no lado do Mesnur. Mas conforme a trama vai crescendo, né, as situações vão se desenvolvendo, a gente vai percebendo que ele quer dizer mesmo, olha, a razão pura é incapaz de tocar os mistérios mais profundos. Não é? É preciso algo muito diferente da razão pura e algo que tem a ver com justamente o aspecto emocional, num sentido mais elevado, né? Não no sentido mundano, naturalmente. E aí a gente entra na própria ideia dessa contemplação da beleza no sentido platônico e no sentido artístico, como o Lytton está colocando. Para você se relacionar com essa beleza, você não precisa abolir a razão, mas você acaba ultrapassando os limites dessa razão, não é? E é muito a dinâmica do Platão, porque o Platão, se a gente vai pegar um tratado histórico, filosófico, contemporâneo, ele vai ser dito racionalista, não é? Ele vai ser dito uma pessoa que fala ali comparativamente, de forma organizada, estruturada, etc. Mas é claro que quando Platão traz nos seus diálogos o mito, não é? Ele está ultrapassando a razão, não é? E ele está dialogando com algo que não poderia dialogar com a razão. Não é? É o caso das manias. Quando ele começa a falar das manias, ele está se preparando para falar um mito, que é esse mito da carruagem alada, não é? Que vai ultrapassar a razão. Não é? No fundo, ele está tentando fazer um diálogo. Eu preciso usar a razão até esse ponto, mas desse ponto em diante eu preciso usar um outro instrumento. Não é? Então, realmente, eu entendo mesmo que o Lytton está dizendo, olha, para você chegar a níveis mais profundos, você tem que transcender a razão. Não é? Ele está dizendo isso. Com certeza ele está dizendo isso.
E o Zanoni representa esse poder de ultrapassar e esse poder de encontrar, sobretudo, essa ideia do belo, não é? Do belo divino. Não é? Um tema que eu não posso deixar de colocar, pegando esse gancho, é o seguinte, e acho que aí fica uma coisa bem profunda para essa colocação que você trouxe. Ele faz, ao longo de todo o livro, a distinção, que é uma distinção platônica, certamente, de inspiração platônica, entre uma arte imitativa da realidade. Então, sim, o indivíduo vai imitar uma paisagem natural, não é? Ou uma arte, né, um outro viés, uma arte que vai buscar uma experiência de transcendência com o belo e vai tentar expressar, através do ser humano, essa vivência desse belo idealizado, não é? E ele vai claramente distinguir essas duas formas de arte. Se você me permitir, logo no início do livro, a referência às músicas, né, já dá uma pista do que ia acontecer nesse sentido. E aí quem quiser vai ver lá do que eu estou falando, né? Com certeza, não, com certeza, com certeza. E exatamente a gente pode pensar, uma imitação pura seria esse algo mais pobre, talvez mais racional, mais aristotélico, talvez até mais científico. Eu vou pintar um quadro representando essa realidade natural para eu estudar a realidade natural. Enquanto o outro está dizendo, não, eu vou pegar algo que transcende essa realidade e origina essa própria realidade. E que toca esse belo, esse sagrado, esse divino. Não é? Então, isso é muito interessante. Na linguagem platônica, né, o Platão ele vai ter extensas partes da sua obra justamente condenando a imitação. Não é? Querendo dizer que a imitação não reproduzirá a realidade de fato. Não é? Mas justamente nesse ponto de dizer a vivência do original é necessária. Não é? E a reprodução da realidade seca não traz essa vivência. Não é? Então isso é muito, muito importante e vai estar no livro todo, realmente. Não é? Um debate dinâmico, né? Os personagens ficam oscilando entre essas alternativas sob a forma de vivências mesmo. Não é? O que permite cada um de nós trazer para a sua própria vida esses conceitos, não é? Porque aí são situações mesmo da vida, não é? É algo muito, muito, muito interessante mesmo, não é? Um ponto também que a gente não pode deixar de colocar, o Lytton, logo na abertura, na introdução, ele vai falar sobre Rosa Cruz, e o jovem, na introdução, busca conhecer a Rosa Cruz. Só que o Lytton, ao longo de todo o livro, ele só vai fazer uma citação indireta que toca os famosos manifestos, exatamente. Veja, é uma citação muito tímida, né, que toca os manifestos. Por outro lado, ele vai realmente vincular, aí sim, fortemente, a ideia da Rosa Cruz ao platonismo. E ele vai dizer mesmo na introdução, a compreensão das quatro manias é a compreensão da profundidade da iniciação Rosa Cruz. Porque, vamos lá, deixa eu aproveitar o ensejo e fazer uma analogia. 4 manias, 4 pontos e uma cruz. Aqueles que tiverem ouvidos de ouvir que nos ouçam, mas me parece que ele está fazendo uma alusão, e aí quem for ligado à Rosa Cruz vai entender, ao aspecto cruciano da doutrina Rosa Cruz. Ponto. Não sei se você vai concordar nesse sentido. Não, sim, claro, com certeza. A ideia de 4 aí serve a infinitas ou múltiplas conexões e, sobretudo, não pode faltar a conexão cristã
e a conexão talvez mais esotérica, mais ocultista, não é? De uma cruz que, de alguma forma, se transforma em rosa, não é? Quer dizer, de um tipo de vivência na matéria, né? Podemos pensar assim, a cruz, que vai gerar uma sabedoria sagrada, não é? Simbolizada pela rosa, que não deixa de ser, e certamente aliás, essa beleza platônica, um símbolo dessa beleza platônica, que é esse encontro último com a divindade, não é? Sim. Aliás, é um ponto muito importante a gente também salientar o seguinte: na literatura cabalística tradicional, por exemplo, no próprio Zohar, na abertura do Zohar, não é? A gente tem a menção a uma rosa, não é? Quer dizer, isso é muito significativo, que o Zohar se inicie falando mesmo, fazendo referência a uma rosa. E, inclusive, essa referência compara a comunidade de Israel a essa rosa, inclusive. Quer dizer, é algo altamente central e nos mostra que o simbolismo da rosa é ancestral, não é? É ancestral, né? E aí, sem dúvida, eu acho essa ideia da Rosa Cruz algo, ou seja, o símbolo da rosa ali junto à cruz, não é? Algo sublime. Bastante. Não, incrível, não é? E também a gente pode orientar que as pessoas busquem olhar o símbolo que o próprio Lutero desenvolveu, não é? Há, inclusive, esse texto do Lutero descrevendo o símbolo, que é uma rosa cruz, não é? É uma cruz de braços iguais com uma rosa, de fato. Não é? É belíssimo, não é? Nos fala sobre essa universalidade desse símbolo, da importância desse símbolo, não é? Isso é extraordinário, isso é extraordinário. Mas então, justamente, o Newton vai fazer essa filiação platônica da Rosa Cruz. Aliás, fica muito legal a gente pensar se para o Platão a revelação divina é a beleza, não é? A Rosa Cruz e a ideia da rosa é exatamente essa beleza da qual Platão fala. É a beleza encarnada. É a beleza encarnada. Ele está perseguindo a origem dessa beleza, né? Ele quer viver essa beleza, experienciar essa beleza, né? Agora, voltando a um outro ponto que a gente já falou e que tem sido essa constante, né, o onírico, no nosso diálogo de hoje, existem duas passagens curtas, aliás, 3 passagens, não é? Para você ver como é algo muito pontual ao longo do livro. São menções pontuais, mas são menções pontuais muito poderosas, como ensinamentos espirituais e que tocam, de fato, a essência da prática ocultista ou da prática mística, vamos dizer assim. Um desses pontos para a gente marcar fortemente em cima do tema do onírico é quando o Newton, através dos personagens, sobretudo através desses personagens que são o Zanoni e o Mesnur, citam, não é, a ideia de um estado entre a vigília e o sono. Quer dizer, não é nem a vigília e nem o sono, é o entre-sono, não é? Que a gente poderia chamar. Alguns chamam dessa forma. Existem termos mais técnicos, inclusive ligados à psiquiatria. Sim, sem dúvida. Mas, para usar um termo mais comum, não é? O entre-sono fica talvez mais comunicativo, não é? Mas justamente eles fazem menção clara, dizendo que esse momento, não é? Ou esse estado mental é a porta de entrada para uma série de fenômenos psíquicos. Não é? Inclusive, o Mesnur, não é? Ele vai proporcionar uma certa iniciação ali numa certa parte do livro, né? Vamos deixar os futuros leitores curiosos para lerem sobre essa iniciação, e ele dirá
olha, a primeira iniciação é de caráter onírico, é de caráter que toca os sonhos, e toca essa região que não é nem a vigília e nem o sonho propriamente dito. Então isso é muito, muito poderoso. Essa mesma, há uma segunda citação espaçada, né, no livro, que vai tocar de novo esse espaço, não é, psíquico entre a vigília e o sonho, não é? Mas isso é muito interessante porque traz um aspecto operativo do ocultismo, né? Isso, de fato, é dito não só na tradição ocultista, como em infindáveis tradições espirituais que recomendam a exploração consciente desse espaço, não é? E que realmente tem essa qualidade onírica, né? Inevitavelmente. Sim. Diga. Não, por favor, continua. Um outro ponto também muito importante é quando se menciona a concentração de forma objetiva e clara, né? Se fala justamente que a concentração e os efeitos da concentração são a base do processo de espiritualização, né? Então a gente vê mesmo que o Lytton, ele sabe do que ele está falando, ele menciona dois aspectos operativos essenciais, não é? Esses aspectos operativos mencionados, eles são como você mencionou antes, logo lá no começo, uma forma de revelar e ocultar ao mesmo tempo. Sim. Porque é algo similar a você dizer, olha, para você, vamos colocar, sei lá, jogar basquete, né? Você precisa comprar uma bola de basquete e se matricular num curso de basquete. Então, quando você fala, que é o essencial, não é? Quando você fala da concentração e do entressono, você está dizendo, olha, eu estou te dando os elementos, mas aí você tem que usar eles e fazer eles crescerem. Sim, sem dúvida. Mas então esse é um ponto muito interessante, não é? Eu acho que a gente pode dizer que a iniciação dentro do livro do Zanoni, ela quer dizer mesmo essa autodescoberta através desses instrumentos da concentração, não é? E uma clara percepção do indivíduo sobre o conflito que existe dentro dele, principalmente esse indivíduo como nós, não é? Que tem essa aspiração espiritual, não é? Que tem esse gosto pelo espiritual. Esse indivíduo que, ao mesmo tempo, busca a transcendência, mas tem certos vínculos com o mundo concreto, não é? E fica ali no meio do caminho, não é? E fica ali, não, tem essas características do mundo que eu preciso, mas tem essas características do sagrado que eu também preciso, e fica ali lidando com esse meio do caminho. O livro fala muito sobre isso, não é? Fala muito sobre a sociedade da nossa época, que vive de uma forma muito materialista, e por isso também se entende que sofre muito exatamente por esse, vamos dizer assim, pacto materialista excessivo, não é? E quer dizer também que a pessoa que vai tentar se espiritualizar numa época como a nossa vai viver um profundo drama, não é? Não é? Então, nesse sentido, o livro é muito atual, né? O livro ele traz essa atualidade que a gente vive mesmo hoje, matéria, espiritualidade, e ele quer dizer, certamente, que o salto, não é? A libertação vai vir através desses estados dessas loucuras, não é, sadias. Aliás, um ponto importante, né? O Platão, ele separa entre uma forma de loucura, não é, negativa, não é, e uma forma de loucura sadia, não é? Então isso é importante a gente colocar, e justamente a gente pode
a gente pode fazer uma grande conclusão, não é, de toda essa trajetória que a gente está debatendo, que se trata de falar para o indivíduo de que ele pode transcender, não é, que apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos, a transcendência é possível, não é? E ela depende de uma exaltação nas nossas almas de tudo aquilo que se encontra com o belo, não é? Eu acho que o Zanoni traz essa mensagem essencialmente, né? O Lytton está nos brindando com essa mensagem e que sempre valerá a pena, não é? Sempre valerá a pena a busca por essa exaltação, seja por intermédio de uma arte que nos transporte, não é? Claro, aí vai ser uma arte sacra, não é? Seja através de uma iniciação espiritual que também nos transporte esse ideal, seja através do amor, mas o amor, é claro, também precisa ser entendido aqui, é esse amor que nos anela ao sagrado, não é? Não é o amor que nos anela à materialidade, não é? Não é a paixão, obviamente, não é? Então, certamente, esse é o debate, não é? Esse é o debate, é um debate eterno, a gente pode também colocar isso, é um debate que vem antes de Platão, não é? Platão não inventou esse debate, Zanoni e Lytton, não é? Como escritor, como pensador, vamos colocar assim, é mais um elo desse debate que traduz para uma época próxima nossa, não é? Essa questão, não é? A Rosa Cruz, então, fica como mais uma vestimenta de uma doutrina eterna, não é? Não é a doutrina em si, não é? É uma vestimenta nova para uma doutrina eterna que quer exaltar, não é? Que quer exaltar a nossa alma, não é? Então, eu entendo que esse é o resumo. O leitor que buscar ler o Zanoni vai encontrar uma grande aventura. É uma aventura com muitos personagens, então é uma aventura que se abre para muitas possibilidades, realmente, mas é, sobretudo, uma aventura que vai incentivar essa exaltação e vai, de alguma forma, também combater a exaltação contrária, não é? A exaltação da matéria. Não é? Sim. Então, eu acho que é isso que o leitor do Zanoni pode esperar, não é? De um livro como Zanoni. E assim, Rafael, sem dúvida, como eu costumo dizer, e acho que já disse a você algumas vezes também, a gente tem procurado ao longo desse podcast, que esse tem já um número de episódios, vão aí 6 anos, né? Quase 7 anos aí, trazer muito mais do que dogmas, né? Trazer um princípio de conversa para motivar as pessoas a tirarem suas conclusões. E nisso me parece que a contribuição que hoje você traz é fantástica, né? Nesse sentido, né? Ao recuperar essa obra, que eu quero dizer já para quem quiser adquirir. Eu fui dar uma olhada na internet enquanto conversávamos, tem na estante virtual, baratinho, né? Quem quiser comprar usado, galera que está sem grana e tal, mas que ali tem. Não ganho nada da estante virtual, ninguém ganha nada, a gente só está indicando, né, as fontes, né? Inclusive, nós não temos patrocínio. Enfim, mas essa é uma questão muito menor do que o que eu gostaria de dizer. Então, Rafael, da minha parte, eu vou fazer o que eu faço, saudar o público que esteve e está conosco, né, até esse momento, dizer que não deixe de consultar e estar atentos tanto ao site do Sabedoria Arcana, www.sabedoriaarcana.com.br. Temos palavra-chave Sabedoria Arcana para todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook e outros. Mesma coisa para podcasts como Spotify, Amazon Music, Apple e etc. Desejando, da minha parte, as saudações fraternais e arcanas
E antes, claro, eu estou me despedindo, eu estou convidando você a que você deixe para o nosso público uma mensagem sobre o livro e que você, ao final, ao se despedir, chame atenção para o ponto que você quiser, seja sobre o seu trabalho, sobre alguma organização que você pertence, sobre o livro, sobre o que você quiser. Então, encerro aqui essa minha participação. É óbvio que eu saúdo e fraternalmente lhe acolho num abraço, mas também o nosso público, né, os descendentes da sabedoria das eras. Passando, então, a palavra para suas considerações finais e saudação final ao nosso público, Rafael. E desde já muito grato por esses momentos de grande aprendizado. Tá ótimo, Pablo. É maravilhoso, né, poder fazer esse trabalho aqui com Sabedoria Arcana. Sempre é algo bastante realizador, né, falar sobre esses temas. Acho que todos nós nos sentimos como crianças felizes, né, ao abordarmos esses temas, né, sempre maravilhosos. Bem, o meu nome é Rafael Van Stock. Eu tenho esse trabalho junto ao Tapa Nirmanakaya, né, aqui no Rio de Janeiro. A gente trata de todos esses temas aqui no Tapa Nirmanakaya. Quem quiser conhecer, né, a gente tem sempre um trabalho ali público, toda segunda-feira, né, às 7h30, no Tapa Nirmanakaya. E o Zanoni, o Lytton, eu acho que é um grande presente para todos nós. O Zanoni traz, vamos dizer assim, um tipo de entretenimento muito diferente e edificador, não é? O Lytton tem outros livros muito bons, um livro muito conhecido que vale a pena citar, nesse sentido do ocultismo, é A Raça Futura, ou o Vril, não é? É um livro que toca em temas muito próximos do Zanoni, embora tenha um outro tratamento. Então eu desejo que todos possam se beneficiar dessa corrente platônica maravilhosa, seja lá no Fedro do Platão, seja no Zanoni, do Lytton, seja em uma infinidade de outros autores maravilhosos que participam do platonismo. Que a divindade possa brilhar aí em cada um de nós. Que assim seja. Estamos juntos, saudações arcanas e até a próxima!